a Carol e hoje nós vamos ver o Present Progressive. Present Progressive pode ser que você já tenha visto em algum lugar como Present Continuous. Present Progressive e Present Continuous são a mesma coisa. O que é esse tempo verbal? Esse tempo verbal vai sempre indicar uma ação que está acontecendo naquele exato momento. Quando eu falo, eu estou falando agora, é uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Portanto, eu tenho uma frase no Present Progressive. Só que quando eu estou, olha, observem, eu estou falando. Falando termina com NDO. Esse NDO que nós utilizamos em português é o gerúndio. Então, eu vou precisar, para saber fazer uma frase no Present Progressive, saber o gerúndio em inglês. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar ING aos verbos, sendo que é necessário a gente saber algumas regras também. Então, nós vamos ver essas regras para que a gente coloque ING aos verbos em inglês. Ou seja, quais são as regras que são necessárias para que a gente coloque esses verbos no gerúndio e assim a gente consiga fazer frases no Present Progressive. Então, olha a regra aqui. Se o verbo terminar em "é", ele tem que perder primeiro o "é" para ganhar o ING. Então, to live virou living. Morar virou morando. Ok? Se o verbo for monossílabo, ou seja, tiver uma sílaba só, e a maioria dos dissílabos, ou seja, aqueles que têm duas sílabas, e forem terminados em consoante, consoante, vogal, consoante, tá? Consoante, vogal, consoante. CVC. Então, se eles forem terminados em consoante, vogal, consoante, o CVC, ele vai dobrar a última letra para ganhar o ING. Então, put virou putting. Sempre isso vai acontecer, tá? O verbo terminado em CVC, quando for monossílabo ou dissílabo, ele vai, a maioria dos dissílabos, ele vai ganhar a última letrinha antes de ganhar o ING. Então, put quer colocar, putting, colocando. Se o verbo terminar em IE, ele vai perder o IE e vai ganhar YING. Então, eu tenho aqui to die. To die é morrer. Vai virar dying, que é morrendo. Então, eu vou tirar o IE e vou colocar YING. Vai virar dying. Diante disso, eu tenho aqui morrendo. Ok? Então, a gente tem sempre que pensar, opa, peguei o verbo, que é o verbo principal da frase. Termina em E, tiro o E, põe o ING. Termina em CVC, dobra a última letra e coloca o ING. Termino em IE, tira o IE, coloca Y e ING. Carol, não terminou em E, não terminou em CVC e nem terminou em IE. O que eu faço? Coloca só o ING. A regra geral é para todos os outros verbos. Terminou com qualquer coisa que não sejam essas três aqui, vai colocar o ING. Aí você vai me perguntar, Carol, mas play que é jogar, você fez play em jogando e você não dobrou o Y. E é um CVC. Por que eu coloco sempre esse exemplo para vocês entenderem o seguinte. Se o verbo terminar em Y, K, Z, W e X, essa regra do CVC não pode ser aplicada. É porque fica muito estranho mesmo, né? Imagina se a gente fosse escrever assim, playing. Realmente fica muito estranho. Então, convencionou-se que quando terminar em Y, X, K, W, Z, essa regra do CVC não vai entrar, a não ser se o verbo já terminar com dois E's, por exemplo. Tem verbo que já termina com dois E's, né? Então, não é porque ganhou um Z, é porque ele já tinha dois E's, então ele nem entraria na regra do CVC. Porque se vocês verem, por exemplo, um verbo terminado com Z, vocês podem, com dois E's, ganhou aqui. Não, não ganhou, tá? Então, observem aqui, play vai ganhar somente o ING, porque termina em Y, tá? Então, os verbos que terminam em Y, eles não vão seguir essa regrinha do CVC.
Aprendendo a fazer o gerúndio, a gente já está pronto para fazer os verbos no present progressive. Como é que você vai fazer? Você vai usar o sujeito, vai usar o verbo to be, que está aqui conjugado no próprio presente, o verbo com ing, que a gente acabou de aprender, e aqui o complemento, ou seja, o que vem depois do verbo. A gente tem que lembrar o seguinte, como é que é o verbo to be? I am, you are, he, she, it is, we are, you are e they are. Lembrando que esse verbo to be aqui, ele está conjugado no presente. E lembrando que o verbo to be é o ser ou estar. Então, se eu falo I am, eu estou falando eu sou ou eu estou. E assim por diante. Tem o verbo to be na frase, eu vou fazer negativa e interrogativa sempre com o próprio verbo to be. Não interessa se está no presente, se está no passado, se está no futuro. Tem o verbo to be numa frase, faço negativa e interrogativa com ele. Então, eu tenho aqui, she is not playing soccer now. Por que que é not? Porque na afirmativa era she is playing soccer now. Ela está jogando futebol agora. Então, se ela está jogando futebol agora e eu quero dizer que ela não está jogando futebol agora, é só eu colocar o not depois do verbo to be. Então, sempre que eu quiser fazer uma negativa, é só eu colocar um not depois do verbo to be. Carol, eu posso abreviar? Se você for abreviar, vai virar isn't. Então, existem as abreviações. Você vai usar se você quiser. Na vida prática, eles utilizam mais a abreviação do que a forma completa. Interrogativa, eu jogo o verbo to be na frente. Então, is she playing soccer now? Ela está jogando futebol agora? Eu só joguei esse verbo to be na frente.